você está ouvindo o podcast Outra Economia, Descomplicando o Economês, um projeto do movimento Economia Pro Gente. Eu sou Cristina, sou economista e doutoranda em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e técnica do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos de EESE. No episódio anterior, falamos sobre os impactos do coronavírus na economia, como o Covid-19 encontrou a economia brasileira, seus possíveis impactos, as propostas que estão sendo tomadas pelo governo e quais alternativas que achamos necessárias para serem tomadas. Hoje a gente vai tratar sobre uma das principais ferramentas de combate ao coronavírus, o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, desde que foi detectado no Brasil, hoje, que é o dia 20 de maio, a gente tem 271.628 casos confirmados de Covid. E a pandemia, ela matou 17.971 pessoas. Muitas capitais já estão com os leitos de UTI superlotados. E as estatísticas, a gente sabe que poderiam ser bem piores caso a gente não tivesse um sistema de saúde público organizado. Então, a gente já tratou sobre a importância do SUS no episódio anterior. Hoje a gente vai falar mais sobre como o sistema de saúde ele vai encontrar a pandemia do coronavírus. Para tanto, a gente está com dois convidados especialistas, a professora da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, Janice Dornelles de Castro, que é doutora em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pós-doutora pelo Instituto Universitário de Lisboa, e também com o Estevão Finger da Costa, enfermeiro, especialista em saúde da família e comunidade, empregado público do IMESF, de Porto Alegre, e ex-conselheiro do COREM, Rio Grande do Sul, e ex-presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul. Bom dia, boa noite para vocês, a gente está gravando de noite, mas bem-vindos, então, ao nosso programa. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje com vocês para conversar um pouco sobre essa tragédia que se abate a todos nós. Uhum. Boa noite, então, também a todos e todas. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bom, a primeira pergunta, então, é a respeito um pouco do contexto do coronavírus, né? Porque a gente sabe que nenhuma economia do mundo ela estava realmente preparada para receber a pandemia. E o Brasil, ele pode contar com um sistema público de saúde, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco como é que esse sistema está preparado para receber o Covid e a importância da estrutura do SUS para receber essa pandemia. Vocês podem falar, qualquer um pode começar. Por favor, Janice. Quer que eu comece? Bom, eu sou uma antiga defensora do Sistema Único de Saúde, né? Eu participei lá dos primórdios da construção do sistema, quando a gente discutiu a lei que criou o Sistema Único de Saúde na Câmara dos Deputados, quando a gente criou a Lei 8080, antes dela ser aprovada no Congresso Nacional, eu estava lá nas comissões que discutiu a lei, eu fazia parte do grupo que estava lá discutindo a parte de financiamento. Então, eu estou mesmo antes da existência da lei que criou o SUS, discutindo o SUS. E sempre trabalhei e defendi o SUS como uma política pública importantíssima para garantir igualdade, equidade para os cidadãos brasileiros, no caso, né, que a gente está no Brasil. Mas é importante em qualquer país, né? Acho que a gente conseguiu, no Brasil, uma proeza, né, ao aprovar o Sistema Único de Saúde na contramão da história, em alguma medida, porque o Sistema Único de Saúde ele foi aprovado no Brasil num período em que as políticas neoliberais elas eram muito hegemônicas no planeta. Quer dizer, no momento que a Margaret Thatcher estava destruindo o sistema de saúde inglês, a gente estava no Brasil conseguindo aprovar o Sistema Único de Saúde no Brasil, que garantia
universalidade, ou seja, que era atenção para todos os brasileiros, a gratuidade, ou seja, grátis para todos, e que eram coisas que a gente não tinha em nenhum outro sistema de saúde, ou em poucos sistemas de saúde. E de um tamanho absurdamente grande, né? Então, a gente conseguiu, naquela época, na Constituição de 88, garantir direitos que poucos cidadãos conseguiram no planeta. Em que pese, a gente sabe, é verdade, a gente conseguiu garantir esses direitos na lei e não na prática. Na prática, o que a gente tinha era um sistema até então que garantia a atenção à saúde, né, o atendimento de saúde, a atenção à saúde daquelas pessoas que tinham uma relação formal de trabalho. Então, quem tinha o INPS na época, ou seja, quem tinha a carteira de trabalho, tinha uma relação de emprego formal, essas pessoas sim tinham, então, acesso a algum tipo de cuidado de saúde. O restante da população estava abandonada e ao léu, então essas pessoas ficavam jogadas, ou não tinham nenhum tipo de cuidado, ou conseguiam alguma coisa nas prefeituras, que eram algum cuidado gratuito ou filantrópico, ou não tinham mesmo nada, morriam mesmo. Então, ali se conseguiu dar um grande passo. Mas foi um grande passo sem recursos, né? Esse projeto todo ele foi aprovado na Constituição e na lei havia previsão de recursos. Esses recursos eles foram questionados, foram judicializados, na verdade, e parte dos recursos que deveriam ir para financiar o sistema não foram, que eram recursos da contribuição de salários, que ficaram exclusivamente para as aposentadorias e pensões, mas essa é uma história muito comprida, não vou contar toda ela. Então, o sistema ficou desfinanciado por muitos anos. No entanto, toda a estrutura do INAMPS, de postos de saúde, os PAS, que vocês devem ter conhecido, foram transferidos para o sistema de saúde. Ou seja, a gente transferiu, naquela época, foi mais ou menos início da década de 90, transferiu toda a estrutura, todos os equipamentos, o pessoal e nenhum dinheiro. Foi super bacana. Então, foi um caos, né? Foi um enorme caos. Foi quando se criou a CPMF, conseguiu-se aprovar a CPMF, que na época todos nós aplaudimos, porque era um imposto difícil de fraudar, fácil de conseguir pegar o dinheiro, e era para a saúde. E aí foi possível começar a organizar, e aí dali começou a se organizar o sistema de saúde, e muito se avançou. E eu acho que especialmente nos últimos governos Lula e da Dilma se avançou muito, com mais médicos e com todo o avanço que teve, eu acho que o nosso colega pode falar mais do que eu sobre isso, da atenção básica no Brasil. Hoje a gente tem atenção básica no Brasil praticamente em todos os municípios. Eu acho que eu não tenho um município que tenha uma unidade básica de saúde. A gente ouve, eventualmente, algumas pessoas falar na mídia, na grande mídia, que foram fechados nos últimos anos muitos leitos hospitalares, como uma crítica. E eu gostaria de mais tarde voltar a esse assunto, e eu acho que isso é uma crítica dependendo do ponto de vista que a gente está pensando no sistema de saúde. Porque se a gente pensa um sistema de saúde baseado na atenção básica, tu não precisa talvez tantos leitos hospitalares, né? Depende, porque se a gente consegue resolver a maior parte das doenças na atenção básica de saúde, tu não vai precisar desses leitos hospitalares. E normalmente o que a gente consegue é atender 90% das questões de saúde na atenção básica. Então, de fato, a gente não precisaria de todos esses leitos hospitalares, a gente precisaria, sim, de atenção básica, que era o movimento que estava sendo feito. Bom, aí o que acontece? Acontece um golpe, acontece que se destroem todos esses programas e acontece a pandemia. Bom, a pandemia tem uma outra característica, nenhum governo estava preparado para a pandemia, a não ser o chinês, né? Hoje eu fui ler sobre o que o governo chinês fez, e é uma coisa impressionante a capacidade deles se organizarem rapidamente. Acho que o que nos
está salvando, e a gente pode observar a diferença pelas regiões do Brasil, é justamente o fato de nós termos atenção básica disseminada, descentralizada, ou seja, a lógica do sistema é ele ser descentralizado. Ele não está centralizado nos hospitais, ele está descentralizado na atenção básica. Então, tu consegue atender em todo o território, imagina todo o território nacional, vai ter alguém lá na ponta que vai poder estar atendendo esses pacientes. Então, essa lógica do sistema, se a gente tivesse tido um gestor, se a gente tivesse tido alguém capitaneando isso da forma como poderia ter sido feito, eu tenho certeza que a tragédia não seria tão grande quanto está sendo. Eu estava vendo os dados de hoje, de ontem, na verdade, do dia 19 de maio, nós estávamos com mais ou menos 27% dos mortos do Covid-19 no mundo. Cara, isso é muita coisa. É muita coisa. E paro aqui, porque eu já falei demais, claro, né? Estevam. Então, boa noite, meninas, para quem está nos ouvindo, nos vendo também. Agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar falando, o convite. Primeiro, sempre começo assim as lives que participo, as entrevistas, enfim, saudando o nosso querido SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que ele é estatal, né, público de qualidade, uma política, uma política de Estado, né, eu não gosto de falar política de governo, política de Estado garantido, né, isso, garantido em lei orgânica e na Constituição Federal, né. Então, o nosso SUS hoje, né, com todos os problemas que existem de fato, como a Janice colocou antes, é um sistema universal e que a totalidade da população brasileira utiliza o SUS. Mesmo aqueles que não utilizam os postos de saúde, que não utilizam os leitos de UTI, que não utilizam os leitos hospitalares em hospitais públicos ou postos de saúde. Por quê? O SUS está presente nas nossas vidas, né, Janice, o tempo todo, né? Então, a água que nós tomamos, a alimentação, né, que a gente faz uso, que a gente come, as viagens que a gente faz, nacionais, internacionais, questão dos aeroportos, tudo tem o controle do Sistema Único de Saúde. Então, é uma visão muito leiga e errada a pessoa achar que não utiliza o SUS e que não precisa do SUS. Eu faço questão de fazer esse preâmbulo antes. E se em tempos de Covid-19 está muito difícil, né, o enfrentamento, imagina se não tivesse o SUS. Imagina o caos que seria na nossa população. Haja vista, por exemplo, como o vírus está se comportando lá nos Estados Unidos, que não tem um sistema público de saúde, né, em outros lugares do mundo, onde, e claro, nenhum país, nenhum estado, nenhum município, hoje estaria preparado, como a Janice colocou, para enfrentar a problemática do Covid-19, né? Porque é uma doença nova, né? Não existe medicamento cientificamente comprovado, né, para que realmente leve à cura do vírus, da doença, né? Não existe vacina, não existe imunização para a população, e mais do que nunca é muito importante a orientação do distanciamento social, né? E o que, Janice, nós estamos vendo hoje é justamente ao contrário, né? São governos, e aqui eu incluo, Janice e Cris, eu incluo também o governo estadual, Eduardo Leite, incluo o nosso prefeito aqui de Porto Alegre, Marquesan, e obviamente o Bolsonaro. São governos que pensam na morte, pensam na economia desacoplada da saúde, não enxergam a importância da renda básica emergencial, tão essencial para a população de baixa renda, e que de fato vai ser a mais prejudicada, já está sendo, aliás, depois vou trazer alguns dados, em relação à propagação e à contaminação, infecção, enfim, pelo Covid-19. Esses temas da saúde, renda básica e economia têm que andar juntos.
Um não é mais importante que o outro. Um não é mais relevante que o outro. Na medida que a gente acha que um tem que preponderar sobre o outro, por exemplo, vamos abrir, vamos flexibilizar, porque a gente tem que fazer a economia girar. Nós temos que fazer, né, o comércio voltar ao normal. Bom, o que acontece? Acontece o que já está ocorrendo hoje aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que de certo modo estavam bem até agora, não estavam mal comparado com o restante do Brasil, né? Bastou ver que começou a abrir para o comércio, a flexibilizar aqui em Porto Alegre, no estado, está tendo uma onda avassaladora numa velocidade muito forte. Eu quero trazer dados depois que a pesquisa da UFPEL mostra, de maneira muito contundente, né? Então, o gestor público, né, os nossos governantes que de fato são preocupados com a vida, né, eles têm que pensar em 3 eixos sempre. A saúde, e aí inclui a manutenção radical do distanciamento social, tem que pensar a economia junto com a questão da renda básica, né? Porque não adianta a população mais pobre não ter acesso à renda básica. A mãe que mora na comunidade, que mora na vila, tem 4, 5 filhos, enfim, cria sozinha os filhos, ela vai precisar sair de casa de início para trabalhar. Ela vai precisar se sustentar. Se o governo, de fato, não garantir uma renda básica, né, para essa pessoa, para essa família, passar e enfrentar a crise, né, de modo seguro, realmente é essa população da periferia que vai, infelizmente, mais ir a óbito e mais morrer, né, no caso do nosso país. Então, quero dizer que o SUS é muito importante, temos que defendê-lo. Ele foi muito atacado, Janice, Cris, porque recentemente teve quero fazer o recorte do pós-golpe, quero fazer esse mesmo recorte com a Janice, lá em 2016, onde começou a se ver a questão, por exemplo, da emenda constitucional 95, que congela por 20 anos, né, os recursos da saúde, os recursos da educação e da segurança, né? Nós começamos a observar uma série de medidas, como, por exemplo, a saída do Mais Médicos, né, que o governo Temer começou, e o governo Bolsonaro piorou, digamos assim, com ideologização, né, do programa, como, por exemplo, preconceito com os médicos e médicas cubanas e cubanos, que, aliás, têm muita experiência e atendem muito bem a população, são referência, Cuba é referência para a saúde pública mundial, né? E uma série de outras medidas, né? Falta de repasses financeiros, cateamento do modo geral da política pública, entre elas a atenção básica, o hospital, SAMU, a farmácia, enfim, os remédios, medicamentos que são importantes para a população brasileira, né? Estão cada vez mais sucateados. Está faltando medicamento nos postos de saúde, medicamentos básicos, né? Para terem uma ideia. Então, quero fazer... Exatamente. Então, finalizando aqui minha parte, quero fazer esse recorte do pós-golpe 2016, que é um bom recorte que a Janice fez, e como de lá para cá, nós estamos vendo constantemente o nosso SUS diminuindo, infelizmente, por culpa dos nossos governantes. Mas, imaginem se nós não tivéssemos o SUS, ia ser muito pior. Temos que defender ele sempre, público, gratuito e de qualidade para a nossa população. O SUS é patrimônio do povo brasileiro, conquista do povo. Aproveitando esse gancho que vocês colocaram para falar tanto dos programas que haviam sido desenvolvidos, que foram sucateados, né, por um dos exemplos que foi citado pelo Estevão é o programa Mais Médicos, gostaria de falar um pouquinho sobre a questão dessas desigualdades regionais, né? Porque a gente vê que o coronavírus ele atinge regiões diferentes, né? E que cada estado e município tem uma capacidade de atendimento também diferenciada, né? Um dos programas que foi lançado para diminuir, combater essas desigualdades regionais é o programa Mais Médicos, né? Com os médicos indo para o interior do país, né? Eu queria saber como é que vocês... quais são as medidas que vocês enxergam que estão sendo adotadas pelo governo para diminuir essas desigualdades e atendimento dessa população no interior do estado? Como é que o SUS também está organizado para atender essas pessoas mais que não estão nos grandes centros? Eu queria falar antes disso, Cris, só uma coisa que eu acho que nem eu, nem o
Estevam, falamos, que eu acho que é a questão da vigilância, que é muito importante também. A gente termina falando muito em saúde, em assistência à saúde, mas a questão das vigilâncias, que é uma parte super importante do SUS, ele chegou a tocar alguma coisa assim, e o Brasil sempre foi uma grande referência mundial na questão da vigilância em saúde. O programa de AIDS do Brasil era a referência mundial da forma como se faz para conseguir controlar uma grande epidemia. Nós sabemos fazer isso. Nós fazemos isso muito bem. Todos os programas de controle de epidemias, de epidemias, porque a gente não tinha uma pandemia, né? Não desse jeito. A gente sabia fazer muito bem. O programa de AIDS brasileiro era premiado. Tá? Tudo isso foi desmontado, destruído. Ao ponto, eu não sei a que ponto chegou, talvez o Estevam pode falar mais, mas de não ter mais nenhum medicamento para distribuir. Qual é uma das conclusões que chegou, que era a seguinte: havia a distribuição inicialmente muito polêmica de camisinha e tal, e depois, quando surgiu o coquetel, do coquetel para os pacientes, né, que eram HIV positivos. A conclusão que se chega é o seguinte: com o tratamento desses pacientes, tu diminui a quantidade de vírus em circulação no ambiente. Com a diminuição da quantidade de vírus em circulação no ambiente, tu diminui a quantidade de pessoas que se contaminam. Então, tu começou a diminuir a quantidade de pessoas que se contaminavam com vírus, que é um pouco, que nos leva um pouco para aquele artigo que eu estava falando, do Cláudio Maiorovitch, que foi o nosso presidente da Anvisa, falando do que é o tal do pico e como é que a gente chega lá, como é que a gente sai de lá e por que a gente não deve querer chegar nesse tal do pico. Enfim, quer dizer, a gente conseguiu no Brasil uma mágica, quer dizer, não é mágica, a gente conseguiu isso, a gente conseguiu, usando o coquetel, fazer isso. Os caras estavam querendo agora, até a última notícia que eu tinha, parar de dar o coquetel, porque para que vai dar coquetel para gay? Porque essa é a lógica, né? É uma lógica extremamente preconceituosa, é uma lógica homofóbica, enfim, né? Então, de morte, de destruição. E que as pessoas não se dão conta que essas doenças extremamente contagiosas, elas são extremamente contagiosas, elas contagiam todo mundo, gente. Tá? Elas não vão parar na fronteira do município. Tá? Tu acabou de fazer a pergunta: o que está acontecendo lá no teu município? O que está acontecendo no meu município? Eu não consigo. A vigilância, ela é extremamente importante também. Normalmente ela é tratada de uma maneira mais global, porque tu não consegue dizer: olha, no momento eu estou aqui em Alegrete cuidando dos meus pais. Então, assim, a gente vai botar ali na fronteira do Alegrete, tu não pode passar vírus, tá? Porque aqui no Alegrete não tem vírus. Então, tu fica ali da fronteira para lá. Não é assim que funciona, certo? Não existe isso. Então, todas as políticas que tratam desse tipo de epidemia, elas têm que ser tratadas de uma maneira mais global, mais centralizadas. Tanto que existe a Organização Mundial da Saúde para isso, né? E essa Organização Mundial da Saúde, ela existe com comitês de experts que tratam desse assunto, de todos os países, para tratar justamente das pandemias e para saber como tratar essa questão. E no Brasil também a gente tem isso. E essas pessoas sabem fazer isso muito bem, sempre fizeram isso muito bem. A Fiocruz é excelente, faz isso muito bem. A Anvisa faz isso muito bem. Por que a gente não está fazendo, pelo amor de Deus, entendeu? Por que a gente está seguindo o que os técnicos estão dizendo que deve ser feito? Essa é a questão que dá, assim, quem entende minimamente dá desespero. Eu sou economista, tá? Toda a minha vida acadêmica me dediquei a isso e convivi com essas pessoas todas, trabalhei com essas pessoas todas, eu entendo um pouco. Então, eu fico olhando e vendo que os caras estão fazendo a vontade de se atirar pela janela, sabe? Porque não dá para entender como é que as pessoas podem ser tão estúpidas, preconceituosas, burras e cegas. Né? Então, assim, desculpe aqui o desabafo, mas é que é isso que estão fazendo. Aí, hoje, olhando, eu fui reler o artigo, e esse artigo está muito bom, né? Ele é muito simples, muito didático, e ele ensina para a gente de uma maneira, assim, muito clara, como é que a gente tem que fazer para parar uma transmissão da doença. E aí eu fui olhar o que os chineses fizeram. Os chineses fizeram tudo que tem que ser feito. Não precisava ninguém ficar aqui discutindo sexo de anjo, o que a gente tem que fazer. Vai lá ver o que eles fizeram. Eles fizeram e eles, em 72 dias, eles conseguiram entrar e sair
da epidemia. Claro que agora eles estão no momento de controle, mas eles fecharam a cidade durante 72, mas fecharam, né? Eles fizeram todas as políticas econômicas necessárias para que as pessoas lá tivessem comida, tivessem combustível, tivessem água. Eles fizeram controle para que não houvesse abuso de preço. Eles têm um esquema que eu vi, que achei super interessante, que nas favelas do Rio, sabe quem que está fazendo? O tráfico. Tá? O tráfico na favela dos rios está fazendo o que o Estado brasileiro devia estar fazendo, que é fazendo, eles criaram lá que eles chamaram de presidentes de rua. Os presidentes de rua, cada um é responsável por 50 residências. E eles vão todos os dias nas residências e eles acompanham para ver se tem gente doente, se não tem gente doente, e o que fazer com essas pessoas e ensinar. Eles contrataram ambulâncias que estão dentro das favelas. O tráfico contratou ambulância. Eles montaram hospitais lá dentro do tráfico. Gente, onde é que a gente foi parar, sabe? Onde é que a gente foi parar? E botaram cartazes, valia a pena a gente achar esses cartazes, dizendo assim, olha, já que vocês não estão querendo seguir o que o governo está dizendo, a gente está dizendo para vocês o seguinte, só pode sair uma pessoa de casa, só pode ir no bar para comprar isso, aquilo, outro, não pode ficar no bar, não pode, aí tem lá as expressões que é bar, é festa, não sei como é que se diz, é festa disso, festa aquilo, se ficar, vai se ver com o pessoal do tráfico grudada nas paredes. Assim, então, gente, em que país isso aqui virou? Né? Onde é que a gente vive? Tá? Bom, mas enfim, só voltando um pouco para falar, acho sim, Cris, que a questão regional ela é super importante. Umas regiões são menos desenvolvidas do que outras, sempre foram, e a gente sabe disso. Tem menos estrutura, tem menos infraestrutura, tem menos médico, tem menos hospital, tem menos tudo. A Amazônia é muito diferente do resto do mundo. A primeira vez que eu fui lá, eu fui para uma defesa de tese lá na Amazônia, e quando eu me dei conta que lá ninguém se locomove de automóvel, as pessoas se locomovem de barco ou de avião, porque não tem estrada, tem rio, é outro planeta, entendeu? É outro jeito, é outra dimensão, é outro tudo. Como é que tu faz? Eu não sei nem pensar aquilo lá. Aquilo lá, quem tem que pensar aquilo lá é gente que mora lá, que conhece aquela realidade. É impossível a gente daqui pensar aquilo, sabe? Agora, o Nordeste é outra... Estão se organizando, de alguma maneira estão se organizando, mas as pessoas, assim, ó, ficam o tempo todo ouvindo verdades diferentes, entendeu? Eu acho que a comunicação, ela é muito... E nesse caso, a comunicação, ela foi o tempo todo dúbia, né? Então, foi o tempo todo. Tem que ficar em casa, mas o presidente sai apertando mão, o pastor fala que tem que ir para o culto, aí agora, momento em que a gente está tendo o maior número de mortes, libera o comércio em Porto Alegre, me expliquem um troço. Como é que isso é possível? Eu só posso ficar indignada, tá? Eu só consigo ficar indignada. Eu acho que ainda tem muito essa questão que o Estevão colocou, né, da discussão de uma dicotomia falsa entre economia e saúde, economia e a vida das pessoas. É algo que, na verdade, é um discurso totalmente vazio, né, porque sem as pessoas não existe economia, né? E não tem como a gente voltar, retornar ao que era antes da pandemia. Os consumidores e os exato. E os próprios trabalhadores, né? Gostaria que o Estevão falasse um pouquinho, então, sobre essa questão das diferenças regionais e como atender essas desigualdades. Na realidade, toda a política pública, da minha concepção, política pública de Estado, ela deve ser desenvolvida para atender prioritariamente aquelas pessoas que mais precisam, né? Para servir aquelas pessoas que mais precisam, né? A questão é que a política pública de Estado, elas são executadas por pessoas, por governantes, enfim, que conforme a sua, digamos assim, a propensão, a sua ideologia política, enfim, né?
vai ser mais à esquerda, vai ser mais à direita, à extrema-direita, como a gente vê hoje aqui no Brasil, né? Ou mais ao centro, né? Hoje, os dois serviços públicos mais centralizados, que fazem parte da vida das pessoas, e que, digamos assim, convivem, que as pessoas convivem com esses serviços, são os postos de saúde e as escolas. Por quê? Eles estão mais centralizados dentro dos bairros, dentro das comunidades. Não tem uma comunidade, não tem uma periferia, né, Janice, que tu vá aqui em Porto Alegre, ou qualquer lugar do nosso país, que não tenha uma ou duas escolas, um ou mais postos de saúde, né? Isso é bom, isso é muito bom, porque a atenção básica, né, ela foi criada, e especialmente a equipe de saúde da família, justamente para tentar dar conta da saúde básica, né, do principal para as pessoas, né? Hoje nós temos no nosso país, estado e município, né, pessoas que acessam os postos de saúde, por exemplo, por doenças infecto-contagiosas, né, que é muito grave, muito grande, né, Janice, e alarmante alguns índices no nosso país, estado e município, como, por exemplo, HIV, tuberculose, né, hepatites, sífilis, que é algo muito preocupante, a sífilis, né? Aumentou muito, né? A quantidade de gestante com sífilis que a gente atende é enorme, por exemplo. Doenças ainda infecto-contagiosas que ficam na água, como, por exemplo, a cólera, né? Que é algo que ainda existe. A gente esquece, mas existe no nosso país, né? Tamanha desigualdade que a gente ainda tem, né? Então, nós, na atenção básica, atendemos, né? Quem trabalha lá. Todas as pessoas que têm, devido à desigualdade, problemas relacionados a doenças infecto-contagiosas, ainda, né, pessoas que tem um autor, que é o Eugênio Vilaça Mendes, ele fala muito isso, da outra carga da atenção básica, que é uma carga mais nova, né, que são todas as DANTs, as doenças e agravos crônicos não transmissíveis, e, por exemplo, entre hipertensão, diabetes, obesidade, neoplasias, enfim, né, aquilo que não é transmitido, mas que tem uma grande relevância pública, né. E ainda, né, as tem violências. Exatamente. E tem todos os programas, né, os programas básicos que fazem parte da vida das pessoas e que por isso é importante, Cris, ter na comunidade lá, que é aquilo que a Janice pontuou, que faz parte da vigilância em saúde no Brasil. Então, as vacinas, por exemplo, o Programa Nacional de Imunizações, né, o Brasil, ele é um dos pioneiros, tá, e é modelo para o mundo em relação à PNI, Programa Nacional de Imunizações. Então, se tu vai no posto de saúde, tem todas as vacinas disponíveis para todas as faixas etárias, né? Hoje, né, com algumas em falta, né? Tem que, assim como alguns medicamentos que eu posso estar falando mais adiante. Mas no plano da ideia, como a Janice colocou, né, no plano da criação do SUS, se pensou todos esses elementos. E não foi por acaso que se pensou que as pessoas tivessem uma equipe de saúde da família com seu médico, seu enfermeiro, seu técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, agente de combate à endemia, dentista, técnico de saúde bucal, dentro da comunidade. É justamente para tentar, uma tentativa... Saúde mental também, né? Saúde mental, perfeito. Os NASFs, aliás, os núcleos de apoio à saúde da família que estão sendo desmantelados, Janice, mais uma denúncia desse governo, né? Para ir para as comunidades terapêuticas dos evangélicos. Sim, justamente para poder dar conta dessas desigualdades dentro da comunidade, né? Então, os postos de saúde são essenciais. O programa Mais Médico, ele é essencial e, infelizmente, o governo, como eu disse antes, vem cada vez mais sucateando. Tem pouquíssimos, hoje tem poucos, diminuiu muito, quero dizer, o número de médicos vinculados ao programa, né, o que nos deixa muito triste, porque nós aprendemos muito, Cris, com eles, né? Principalmente os que, fora os brasileiros, enfim, que a gente já convive mais, os que vêm no exterior tem muito a nos ensinar, né? Cubanos, venezuelanos, argentinos, enfim, colombianos, já trabalhei com vários colombianos, enfim. Então, é algo que na teoria... Quantas unidades tem em Porto Alegre agora? Em torno de 139 unidades. Né? Então, na teoria é muito bom, na prática depende de cada governo, né? E tem que fazer esse recorte, Janice, finalizando aqui essa minha intervenção, que é o recorte seguinte. Sim, os governos Lula e Dilma, de fato, né, foram os que mais investiram na questão da atenção básica,
foram que mais investiram em leitos de UTI, né, tão necessários agora para o Covid-19, e também em leitos hospitalares, né? Então é importante a gente deixar isso registrado, Cris, para os ouvintes, né? A importância de nós reconhecermos os governos de esquerda que nós tivemos e como eles foram, e hoje na oposição continuam sendo muito importantes para o nosso país. Uhum. Não, perfeito. Acho que vocês conseguiram apontar muito bem a importância desse sistema para a atenção básica e da estrutura dele também para enfrentamento de pandemias, né? Caso houvesse... Só me permite trazer um dado, me desculpa te interromper, me esqueci, me trazer um dado aqui que eu acho que é importante do que a gente estava falando, né? Hoje no Brasil, tá? Estava aqui pesquisando enquanto a Janice estava falando ali, no Brasil tem uma cobertura hoje de 64,84% de equipe de saúde da família, né? E 75% de postos de saúde no molde da atenção básica, são aquelas UBSs, unidades básicas de saúde tradicionais, né? Que não tem lá o seu agente comunitário, o agente de endemia, não tem equipe de saúde da família. Então é um número, embora tenha aumentado bastante com os governos, imagina como é que era antes, né? Mas é um número que nós temos que aumentar ainda, porque nem toda a população brasileira tem acesso à equipe de saúde da família. Dá para dizer que pelo menos aí 30%, 35% da população ainda não tem. Só para complementar. Sim. Bem interessantes esses dados, assim, e na verdade, assim, o que dá para pegar da fala de vocês, né, seria a importância dessa estrutura do SUS e de valorizar, né, tanto para a questão do atendimento básico, quanto a inteligência mesmo para o desenvolvimento de tecnologias para combater a pandemia. E ao mesmo tempo que a gente vê que está sendo feita uma desestruturação disso que a gente tem de atendimento à população, colocando não só em risco a saúde das pessoas de uma maneira geral, mas também o risco dos próprios trabalhadores da saúde, né? Estevam, que trabalha também diretamente, né? O Brasil é um dos países que mais perdeu profissionais da saúde em função de estarem na linha de frente ao combate à pandemia, né? Principalmente enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Então, para finalizar, assim, eu gostaria que vocês comentassem um pouco do que vocês acham que poderia ser feito em termos de saúde pública, para controlar essa pandemia. Como é que poderia ser feito? Eu sei que vocês já falaram algumas coisas, né, mas eu gostaria que vocês aprofundassem um pouquinho. A gente tem alguns casos de países, por exemplo, a Espanha, que inclusive estatizou os leitos de hospitais, né, para garantir o atendimento aos pacientes. Eu gostaria de saber o que vocês acham que poderia ser feito agora nesse período para combater e diminuir o número de infectados e, por consequência, o número de óbitos. Eu queria falar só mais uma coisa aí sobre a destruição, que é sobre a questão dos laboratórios, né, que também foram destruídos. E nós poderíamos estar, por exemplo, produzindo também, né, e pesquisando também. E mais uma outra coisa que também foi destruída, que era um projeto do Ministério da Saúde, que eu acho que tu deve ter estudado, que era toda uma proposta que tinha no Ministério da Saúde, do complexo produtivo de saúde, quando estava lá no Ministério da Saúde, Gadelha, que é economista, e ele é funcionário lá da Fundação Oswaldo Cruz. Ele tinha toda uma proposta de desenvolvimento do sistema produtivo da saúde, né? Ou seja, de ter dentro do Brasil, né, de produzirmos dentro do Brasil a maior parte, ou parte importante daqueles insumos e medicamentos necessários para o sistema de saúde. Por que isso? Porque ele, num estudo importante que foi feito sobre as contas satélites de saúde no Brasil,
se chegou à conclusão que uma parte importante dos nossos gastos não eram com compra de serviços, mas era com compra de equipamentos, compra de medicamentos. E tudo isso eram compras feitas, eram importações. Tá? Eram importações. E essas importações, elas tinham a tendência de crescer com o tempo. O SUS, naquele momento, ele ainda não estava atendendo 100% da população brasileira, nem isso, menos. A tendência seria, com a ampliação da atenção básica, aumento da complexidade do sistema, ou seja, quanto mais gente tu passa atendendo a atenção básica, aí tu começa a organizar o sistema, melhorando o nível de atenção no nível secundário e terciário, teria, portanto, que melhorar toda a tua rede de hospitais, laboratórios, hospitais de nível de maior complexidade. E, portanto, a gente ia ter necessidade cada vez mais de mais medicamentos, de mais equipamentos, de mais todas essas coisas. Qual que era a proposta desse cara que era ainda ele existe? Era desenvolver no Brasil um sistema para produzir essas coisas. Tá? E eles desenvolveram, junto com o BNDES, tá? Uma linha de créditos para financiar empresas brasileiras, né, que se passam no Brasil e que produzissem no Brasil, quebrando patentes, produzindo genéricos, seguindo aquela linha que já tinha começado lá na Henrique Cardoso. Adivinha o que aconteceu com isso? Adivinha o que a gente podia estar fazendo hoje se esse projeto não fosse aprovado? Não, mas qual é a lógica? Não, o BNDES só rouba e bota dinheiro fora. Não estava botando dinheiro fora. Estava aplicando dinheiro na indústria brasileira, o pessoal brasileiro que estava produzindo. Sabe o que aconteceu com as empresas que estavam produzindo aqui, que estavam produzindo bem, foram compradas por multinacionais. Algumas delas. Tá? Então, parece que a gente fica andando em círculos, sabe? Que a gente está muito esforçado na direção certa, e esse esforço ele é fortemente atacado. Então, o que fazer? Eu acho que o que estava sendo feito estava certo, estava muito correto. A gente poderia ter hoje, em vez de estar cortando máscara da China, poderia estar produzindo isso no Brasil. Uhum. Sabe? Então, essa foi uma escolha. Então, o que fazer agora? Bom, o que fazer agora? Eu acho que agora, estando na situação que só tem uma coisa para fazer. Eu acho que seria assim: ficar em casa. Uma grande. E é difícil, entendeu? Porque é difícil convencer os empresários. É difícil. Eu tenho amigos empresários, pequenos empresários, que eles não conseguem enxergar no médio prazo, até consigo entender a visão deles. Não veio o apoio do governo, né? Para as pessoas. Elas estão vendo o negócio que elas falam. Elas gostariam de ter o apoio e não vão ter. Né? Então, elas querem voltar a trabalhar. E não estão voltando a trabalhar significa ela morrer, os funcionários morrer, os clientes morrer. Eu acho que quando começar isso a acontecer, parece que aí as pessoas vão se apontar. Então, talvez tenha que chegar no fundo do poço. Sinceramente, eu não sei mais assim, qual é o que tem que ser dado para as pessoas estarem. Mas eu acho que é comunicação mesmo. Agora só o que nos resta é comunicar e dizer: fiquem em casa, não vou para a rua. Ela está aí, ela não tem controle. Eu estava buscando dados daquele artigo, que assim, ó, pelas estimativas mais conservadoras da doença, que é 56, teríamos que contaminar 140 milhões de pessoas para a gente começar a diminuir
a permissão de poder circular livremente. Isso significaria em torno de 500 mil mortes. Enquanto a gente não tiver vacina, enquanto a gente não tiver isso no caso para ter um tipo, desculpa gente, mas para ter uma imunidade de manada que na verdade não está comprovado que de fato esse vírus se comporte dessa forma, né? A tal da imunidade de rebanho que as pessoas gostam de dizer. Isso, rebanho. E se estima então que teria que ter 70% da população de contato com o vírus. 70% da população seria 140 milhões de pessoas no Brasil, há uma taxa de letalidade de 0,36 e 500 mil mortes. Estão dispostos a 500 mil mortes? Esse é o número. Parece que a Itália hoje voltou a aumentar o número de a gente parece que essas pessoas, eu não sei o que faz na cabeça das pessoas, sabe? Então, a conclusão desse artigo que eu estava lendo é assim, não adianta chegar no pico, o pico é a catástrofe, a gente quer a catástrofe, só tem um jeito, é afastamento social, não tem outro jeito, enquanto a gente não tiver vacina, enquanto a gente não souber o que a gente está lidando, a gente não sabe, essa doença ela tem, a gente está em maio, ela tem 5 meses, 6 meses, tá? Então só tem um jeito de se preparar, é afastamento social, enquanto as pessoas não se convencerem disso, não vai ter. Eu acho, pelo menos assim. Por mais que os abnegados médicos, enfermeiros, auxiliares, enfermagem, pessoal de defesa, se estrebuchem trabalhando. E tem mais uma questão, tu não consegue criar, por mais que a gente tivesse dinheiro e tivesse empresa lá na China, ou sei lá onde, produzindo 40 mil ventiladores, onde é que a gente ia tirar 40 mil fisioterapeutas, 40 mil intensivistas, 40 mil, toda essa equipe que tem que estar junto ali para fazer esse paciente ficar vivo? O equipamento tem que estar. E onde é que a gente ia tirar dinheiro para pagar essa gente se tem aquela MP, aquela nome da maravilhosa limitação do não se permite então, olha, para mim é uma coisa, é uma catástrofe. Assim, vai ser não sei. Sim, ao mesmo tempo que a gente enxerga que o isolamento é a medida mais eficaz, isso comprovado, né, pelos países que iniciaram a infecção anteriormente, né? No Brasil tem esse discurso pelo governo federal de que não, que teria que ter um isolamento vertical, que teria que ter uma flexibilização. E daí 2 ministros já saíram no meio de uma pandemia, tá, né? Uma grande bagunça, né? Sabe o que eu acho do isolamento vertical? É que nem tu fazer xixi no cantinho da piscina. Não existe, entendeu? Isolamento vertical. Vai ali no cantinho, vai fazer xixi no cantinho da piscina, vai encher a piscina de xixi. Não existe isso. Acho. E o que tu acha, então, Estevão, sobre essas medidas? O que poderia ser refeito nesse sentido também para proteger os próprios trabalhadores e a população de uma maneira geral? Bom, primeiro colocar que nós estamos lidando com uma doença, como a Janice colocou, que nós não sabemos a dimensão dela. Não existe vacina, não existe medicamento comprovado. Inclusive, alguns estudos apontam, uma das teses atuais, que o coronavírus pode ser uma doença de endotelite, que afeta, né, as nossas células sobremaneira, né, dos nossos vasos, e por isso vasos sanguíneos, por isso há uma migração muito grande para vários órgãos, sem ser o pulmão, né, embora a via de contaminação, em princípio, predominantemente a via aérea respiratória, né? Mas a gente sabe que tem uma gama de sinais e sintomas, aí, como, por exemplo, diarreia, pessoas com problemas, já desenvolvendo problemas neurológicos, suspeita do Covid-19, né? Pela questão do efeito cascata da coagulação, né? E como isso afeta no nosso corpo,
talvez muitas pessoas que possam estar morrendo de infarto, de acidente vascular cerebral, entre outras situações, também não está descartada a hipótese de ser em virtude do Covid-19. Então, veja a dimensão que a gente está lidando, né? Não é só uma gripezinha, não é só uma doença pulmonar, é algo muito mais complexo. Então, colocando isso, né? A primeira coisa é que os governos, eles têm que acreditar na ciência. Nós temos que sair da Idade Média, nós estamos vivendo a Idade Média no nosso país, temos que voltar aos tempos atuais, né? Onde a ciência ela está sendo banalizada, assim como as vidas, né? E nós, Janice, Cristina, com certeza defendemos o SUS, né? Que estamos do lado oposto a esses governos, nós defendemos a vida, né? Então a gente tem que mostrar, é nosso dever enquanto cidadão, mostrar a esses governos, principalmente federal, mas também ao governo Leite, a Marquesan, como eles devem reagir a uma crise para evitar que tenha a mortandade da população pobre. Porque aqui nós estamos falando da mortandade da população pobre, da população periférica, da população negra, né? Predominantemente. Dito isso, quero só rapidamente, Cristina, colocar um breve cenário do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. A gente vê o grau da preocupação e para justificar por que aqui nós não devemos, aqui no Brasil, enfim, como um todo, a gente não deve flexibilizar o distanciamento e isolamento social, né? Na última pesquisa de Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas, se constatou o seguinte: na primeira quinzena de abril, o vírus, tá, estava na proporção de circulação e de grau de infecção de 1 para cada 2.000 pessoas. Na terceira etapa, que foi na primeira, agora quinzena de maio, né, essa proporção passou de 1 para 4,4 a cada 2.000 habitantes. Ou seja, mais que quadruplicou, né? O número de pessoas também que, vamos dizer assim, que teoricamente estão imunizadas, que deram sorologia positiva, né, aumentou. Quer dizer que o vírus está circulando e muito no Rio Grande do Sul, de uma maneira muito, muito voraz, né, muito rápida. E não é, obviamente, diferente aqui em Porto Alegre, né? Porto Alegre, hoje, para você ter uma ideia, estava pesquisando, lendo, são dados públicos esses, Cristina e Janice. Cerca de 85% da taxa de ocupação de leitos do Hospital Conceição, que é um hospital 100% SUS, público, que muita gente de Porto Alegre acessa, sobretudo os da periferia, mas também é referência para a metropolitana e para o interior, já tem cerca de 85% dos leitos de UTI ocupado, né? Se a gente fala assim, 80% de 5%, né? Talvez a população não entenda, a população tem que saber que a cada 10 leitos, 8 estão ocupados. Nós temos que falar números, né? 8 estão ocupados. Pensando que na UTI, quem vai ocupar a UTI não é somente aquelas pessoas que têm Covid-19 e desenvolvem uma doença mais grave, uma forma mais grave de manifestação. São pessoas também, por exemplo, que têm pressão alta, são hipertensas, que são diabéticas, né? E que vão estar, infelizmente, amputando um membro inferior por descontrole do diabetes, né? Uma perna, um pé. Pessoas infartadas, com acidente vascular cerebral. Pessoas que passarem por acidentes automobilísticos, politraumatizadas, que nós chamamos, todas essas pessoas, por exemplo, também precisam de leite de UTI, né? Então, a grande realidade, né, é que o Brasil, haja visto o que está acontecendo, por exemplo, na Amazônia, no Ceará, em muitos outros estados, né, não está preparado para enfrentar o Covid. E isso, além de posturas mais rígidas e fortes dos nossos governantes, também passa pela conscientização da população, né? Porque nós precisamos entender que a letalidade do vírus, ela não é alta, de fato, comparada com outras doenças. O problema é que eu brinco, né, assim, é que esse vírus ele mata o sistema de saúde e que daí mata as pessoas. É isso que ocorre, né? Não pode todo mundo ao mesmo tempo precisar de leite de UTI. Não pode todo mundo ao mesmo tempo precisar de leite hospitalar. Porque senão não vai ter estrutura, não há estrutura no mundo que aguente, não é só no Brasil. Por isso, é mais do que justificável a manutenção, tá, do distanciamento social radical.
E aí, eu quero colocar algumas situações para dar condições a esse isolamento social radical, esse distanciamento, né? Ele tem que ser, como eu disse antes, com garantia de renda para a população que mais precisa. Então, de fato, a renda básica, ela tem que funcionar, ela tem que chegar nas pessoas, né? Nós estamos tendo, pelo menos eu ouço muitos relatos que não está chegando até as pessoas que mais precisam, né? Inclusive muitos militares, não sei como, receberam a tal da renda básica, né? E os militares, mas a população que mais precisa, de fato, está recebendo, né? Então, nós temos que ter, os governantes têm que dar esta garantia, e que não fique só em R$600 e R$1.200, porque se dependesse do Bolsonaro ia ser R$200, né? Nós temos que destacar o papel da oposição lá no Congresso, que conseguiu a muito custo aumentar esse valor, que ainda é pequeno. Então, esse valor tem que ser aumentado, né? Ninguém sobrevive com R$600 ou com R$1.200 na atual conjuntura. Já tem propostas, Cristina e Janice, inclusive, de alguns deputados parlamentares gaúchos lá no Congresso, de aumentar o tempo da renda básica, que seja pelo menos por um ano, né? Dado o contexto que a gente desconhece em relação à pandemia. É importante que a cadeia de produção, Cristina e Janice, quem está nos ouvindo, possa fornecer à população alimentos e insumos necessários com a finalidade de atravessar a pandemia, isso é fundamental, e que esses trabalhadores de atividades essenciais, entre eles a saúde, segurança, enfim, assistência social, supermercados, frigoríficos, enfim, todas as atividades que são essenciais da cadeia de produção, dentre tantas outras, tenham os equipamentos de proteção individual necessário. Porque se essas pessoas adoecerem, não vai ter mais comida para a população, não vai ter mais água para a população, não vai ter mais leite para a população, né? Não vai ter mais profissional da saúde para atender a população, né? Que, como a Janice colocou, realmente, e a Cristina também, as nossas taxas de infecção para profissionais de saúde já superou a Itália e a Espanha, né? Estamos com uma taxa muito alta, né? E a enfermagem, por ser maior número dos profissionais, enfim, está, digamos, encabeçando essa lista, né? A testagem tem que ser descentralizada, tem que ter teste rápido, aliás, rápido não, tem que ter teste de Covid-19, seja o teste rápido ou do SWAB, que é o PCR, né, que coleta a secreção, tem que ter descentralizado para a população. Defendo que tenha que ter nos postos de saúde os testes, com a segurança necessária para os trabalhadores executarem. Porque a população que está conseguindo pobre da comunidade está conseguindo fazer o distanciamento, não vai até, por exemplo, a um grande centro aqui em Porto Alegre para coletar um exame. Tem que ser garantido a coleta no posto de saúde, né? Isso é muito importante. Nós só vamos saber o número real, né? O estudo de Pelotas diz que é pelo menos 9 vezes o número real de dados notificados no estado. Alguns estudos apontam ser até 15 vezes. Então, vejam o grau de subnotificação. Nós temos um número muito maior do que esses oficiais, né? E, por fim, quero colocar o seguinte, nós só podemos acabar com isolamento, com distanciamento radical, se nós conseguirmos cumprir algumas condições, né? Quais são? Isso aí que está falando não é Estevão, são especialistas nacionais e internacionais que colocam essas condições. Primeiro, redução sustentada durante 14 dias do volume de casos novos, né? De casos novos do Covid-19. Internações e óbitos, buscando um R0 inferior a 1. O que é o R0? O R0, ele mostra para quantas pessoas cada infectado transmite a doença, né? Então, por exemplo, assim, se é um R0 3, 4, 5, ele transmite para 4, 5 pessoas. Então, a meta é baixar para inferior a 1 o R0. Aval consensuado do sistema de saúde enquanto suas condições para assistir a população e todas as suas necessidades de saúde, em um período de progressiva normalização de atividades. 3. Capacidade de testar os trabalhadores da saúde e de outros setores essenciais e todos os casos e contatos, alcançando pelo menos 20 mil testes por milhão de população. Nós, Brasil, encabeçamos o ranking inferior do número de testagem para a população. 4. Capacidade de dar plena resposta do isolamento em quarentena protegida de casos e contatos por 14 dias, com testagem de imunidade no final do período. E, por fim, resposta de suporte econômico, social e sanitário à população em isolamento social durante os próximos 6 meses, de modo a não provocar uma avalanche de desmobilização. Então, Bolsonaro, Marquesan, Leite, não é hora de flexibilizar. Os dados mostram, como eu falei aqui,
é muito grave, a Janice falou também, a questão de como aumentou desde a abertura dos comércios em Porto Alegre, no estado, né, o número de casos, o número de óbitos, inclusive. E, por fim, mesmo, colocar que nós só vamos conseguir enfrentar e passar por essa pandemia, tá, de fato, se houver seriedade, o crédito na ciência e, sobretudo, tá, que os governantes, seja em nível federal, estadual, municipal, na sua tomada de decisão, ouçam o Leite, o Marquesan, o Bolsonaro tem que garantir que conselhos, por exemplo, que órgãos de controle setorial participem das decisões. Então, Conselho Estadual de Saúde, nacional, municipal, conselhos locais, tem que envolver a comunidade. Quem sofre é a comunidade. Então, não adianta os gestores, Cristina e Janice, tomarem decisão unilaterais, sozinhos, né? O Leite, ele ouve muitos pesquisadores, isso é muito bom, tem que ouvir a academia, não sou contra isso. Mas também tem que incluir, obviamente, a participação popular nas decisões. Tem que ouvir a comunidade, tem que fazer, com certeza, uma decisão, né, ouvindo quem enfrenta o dia a dia as dificuldades do Covid-19, vai ser uma decisão mais concreta, mais real, e uma decisão, digamos, mais fidedigna para, de fato, acabarmos e enfrentarmos e eliminarmos, enfim, o Covid-19 de nossas vidas, né? Agradeço a oportunidade que a gente está conversando, né? Fico à disposição para outras, se assim desejarem, e vamos acreditar na ciência, vamos acreditar nos profissionais da saúde. É muito importante isso, né? Fortalecendo o nosso querido SUS, patrimônio do povo brasileiro. Gente, eu que agradeço a participação de vocês. Foi um grande aprendizado aqui. Eu acho que tanto vocês falaram muito da questão da organização do SUS, da importância do SUS, como das políticas que estão sendo adotadas, das despolíticas que estão sendo adotadas, e inclusive também algumas alternativas que poderiam ser feitas. Foi muito, muito bom ter vocês aqui. Tanto Estevão quanto a Janice. E por fim, então, eu gostaria de finalizar perguntando se vocês têm alguma indicação de leitura ou algum vídeo, algo que vocês indiquem para os nossos ouvintes e telespectadores, tanto sobre o assunto como também coisas que vocês acham que sejam interessantes agora nesse momento de isolamento e pandemia. Eu estou sempre procurando um monte de coisa para ler e eu vou botando tudo aqui no meu computador. Eu não sei muito bem onde achá-los, mas eu acho que aquele artigo eu tinha passado para ti, né, Cris, do Cláudio, que eu acho que ele tá legal, aquele artigo tá interessante, eu acho que vale a pena. Eu acho que... porque ele fala um pouco disso, né, da importância da ciência, que eu acho que isso é fundamental, gente. Não adianta ficar agora acreditando que vai acontecer um milagre. Não vai acontecer um milagre. O milagre nós vamos ter que fazer acontecer. Somos nós que vamos fazer o milagre. E parte desse milagre é nós ficarmos em casa, né? E esperar enquanto os cientistas que estão lá se matando de trabalhar descubram alguma coisa. Então, eu acho que esse artigo é interessante, que fala explica um pouco essa coisa de como é que se dá o contágio, como é que se faz isso aí, está bem didático, acho que é legal de entender. E é isso, a parte toda de economia, eu acho que tem bastante coisa. Eu encontrei um artigo hoje falando o que a China fez, como é que a China fez, e como é que eles conseguiram tão rapidamente segurar, né? É tão simples. É tão fácil, parece assim, quando eu leio o artigo, cara, tão fácil, é tão simples, por que a gente não fez, né? Por que todo mundo não fez exatamente que nem eles, né? Porque não é tão simples, né? Na verdade, não é tão simples, a gente também tem que considerar as questões culturais, né? Políticas, enfim. O Brasil não é a China, o povo brasileiro não é o povo chinês, não adianta a gente querer, né, mas a gente podia ter feito pelo menos um pouquinho melhor do que a gente está conseguindo fazer, eu acho. E aí eu tenho convicção, assim, que se a gente não tivesse destruído todas as políticas que a gente estava construindo, teria sido mais fácil.
né? E se a gente não tivesse também tido uma política de comunicação tão atrapalhada, né? Na verdade, tão contra a ciência, também teria sido mais fácil. Na verdade, eu acho que as populações, de uma maneira geral, recebem o tempo todo uma mensagem que é para sair para a rua, ao contrário do que elas devem fazer. Então, isso é absolutamente contraproducente. Então, eu acho que é isso. Essas duas coisas aí, eu posso te passar depois o que eu não te passei ainda, em termos de leitura, né? Agradeço também a participação, espero não ter falado demais, mas eu sou professora, eu não resisto. Depois passa para mim, que a gente vai colocar o link ali embaixo. Mas foi ótimo. Obrigada, Janice. Alguma indicação, Estevam? De leitura, assim, né? Eu vou dividir em duas, primeiro, né? Para quem quer uma leitura mais técnica, né? Assim, que é da área da saúde, tá? Eu orientaria a ler muitos artigos do Armando Denegri, né? Que é um professor, já foi da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, tem produzido muito sobre a questão do Covid-19. Ele foi um dos que elaborou o programa de implementação do SAMU em 1994 aqui no município de Porto Alegre. Gosto muito também, que tem feito muitos artigos com o Armando, é o professor Alcides de Miranda, que é o professor da URGS, né, da saúde coletiva, tem produzido muito em relação à questão do Covid-19, né. Afora isso, citando esses dois autores, né, leitura de especialistas, no modo geral, e artigos científicos, né, na área da saúde. Tem vários sendo produzidos, tanto em relação ao comportamento da doença, como opinião de especialistas, como eu coloquei ali, para em que momento sair o distanciamento social, né? Então, fica essas dicas. Agora, para quem quer desopilar um pouco e sair, né, porque também ficar 24 horas ouvindo o Covid, eu sou profissional da saúde, né? Então, é praticamente minha obrigação isso, né? Mas eu recomendaria muito o autor que eu gosto, da área da psiquiatria, que é Augusto Cury. Augusto Cury, ele tem alguns livros, né, romances e também livros de autoajuda. Tem recentemente até um filme na Netflix, para quem gosta de ver, que é O Vendedor de Sonhos, né, recomendo, para nos dar um pouco de esperança, né, nesse momento avassalador. A gente precisa disso também para a nossa saúde mental, né. E, por fim, para quem também se interessar, eu fiz algumas publicações, geralmente eu publico ali no Sul 21, né? Então fiz uma com o médico, que é o Ronald Rolf, é um médico emergencista aqui de Porto Alegre, analisando Porto Alegre, né? Tá para cima amanhã, a publicação amanhã, amanhã ou depois de amanhã, analisando o Rio Grande do Sul e Porto Alegre também, né? No contexto da ciência. Estou acabando aqui de produzir. E também algumas produções, para quem se interessar mais, né, partidárias mesmo, que a gente tem feito, né, eu faço parte do Partido dos Trabalhadores, enfim, sou militante, e entrando no Facebook, entrando no site do partido, também tem produções técnicas que nós viemos fazendo, né, então, fica aí as dicas para quem se interessar. Vamos lá, Augusto Cury para desopilar, Armando e Alcides, aí para numa leitura mais técnica. Um grande abraço a todas e todos, obrigado pela oportunidade. Legal, obrigada, Estevam. Só para lembrar, então, que o Alcides ele esteve conosco no podcast que a gente fez anteriormente sobre a importância do SUS. Então, vocês podem acessar ali também no canal do Colmeia. Então, agradeço novamente aos convidados, a Janice e Estevam, muito obrigada. Me despeço de vocês, né? Ouvintes e telespectadores, lembrando que o Outra Economia ele faz parte da rede de podcast do Colmeia, do Jornal Sul 21, e além do nosso podcast, a gente tem programas sobre feminismo, política, filosofia, cultura e arte. Então acessem lá colmeiasul21.com.br para conhecer esse conteúdo.